Sejam bem-vindos, torcedores do Denver Broncos e fãs da NFL. Chegamos aí a mais um episódio número 5 da série Além do Campo, aqui no nosso canal do YouTube do Mile High Brasil. Davis, chegou a hora de falarmos aí de scouts, né? De scout para draft e do próprio processo de draft, né? Seja bem-vindo, obrigado mais uma vez. Salve, salve, meu amigo André. É isso aí, estamos aí para falar sobre o Denver Broncos e sobre como funciona o processo de scout para o draft, né? A gente gosta tanto do evento lá, aquelas 3 noites, mas é uma trabalheira danada ao redor daquilo tudo para selecionar melhores jogadores. Trabalheira que não para e não para, assim como o Mile High Brasil. Então, se inscreve aí em nosso canal, deixa seu like, deixa seu comentário aí no vídeo. Vamos aproveitar esse conteúdo aí de extrema qualidade que eu e o Davis estamos produzindo aí para vocês. Davis, começar com uma pergunta bem simples, né? Como que funciona o tão famoso scout de jogadores do college, Davis? Scout de jogadores é o seguinte: os times têm uma listagem, né, de todas as universidades com todos os jogadores que estão ou podem estar elegíveis ao draft. O que são? Os seniors, né? Os juniors que podem se declarar ao draft, né? Não estão automaticamente no draft. E aqueles redshirt sophomore, ou seja, que já estarão no terceiro ano, que também podem se declarar. Dentro disso, os times os scouts vão ver os jogos, vão acompanhar, vão conversar com os treinadores para entender primeiro quem são os caras que já são destaque, mas a função da identificação é responsabilidade dos times, tá? Porque senão tem treinador que vai favorecer um jogador que ele gosta mais ou não e tal, né? E as coisas vão mudando no decorrer da temporada também e tal. Então esse é o processo de scout. Você vai acompanhar tudo sobre esses jogadores, né? E aos pouquinhos você vai eliminando, né? Vai fazendo uma peneira, mas é os times acompanhando os prospectos universitários do início ao fim. Davis, você falou um termo aí, redshirt sophomore, né? Explica para o pessoal aí o que seria Claro. um jogador redshirt. Vamos lá. O jogador, quando ele chega na universidade, o primeiro ano ele é freshman, o segundo ano ele é sophomore, o terceiro ano ele é junior, o quarto ano ele é senior, tá? Ele pode receber no primeiro ano, ou se ele tiver jogado só 4 partidas, isso pode acontecer por lesão, alguma coisa, um termo chamado red shirt. Red shirt, o que é? É camisa vermelha. Por quê? Camisa vermelha é a camisa que os quarterbacks usam no treino. Né? Ninguém pode encostar no quarterback, ninguém pode bater no quarterback no cara de camisa vermelha. Então é como se aquele ano fosse um ano café com leite para ele. Não conta na elegibilidade dele, ele ganha mais um ano. Em vez de ele poder jogar 4 anos na universidade, ele pode jogar até o 5º ano. Existem algumas outras regras, como o graduate student e tal, mas em termos gerais são 4 anos normais, ou no máximo 5 se você tiver tido algum ano de red shirt. Exatamente. O pessoal às vezes ouve esse termo. Manda ver. Desculpa, André. E para ir para o draft, você precisa estar pelo menos há 3 anos fora do ensino médio. Então, ou você é pelo menos um junior ou um redshirt sophomore. Exatamente. Não dá para ir antes, né? Declarar Não. elegibilidade para o draft antes, né? Muitas vezes o pessoal ouve esse termo aí, né? Aos sábados assistindo um jogo de college que vem crescendo muito aí no Brasil também, ano após ano, e ouve esse termo e muitas vezes não entende, né? Então agora o Davis deixou bem claro aí que é um ano café com leite, é um ano experimental, vamos dizer assim, uma designação que as universidades podem dar a um específico quarterback, né? Nem sempre ela é usada, né, Davis? Tem vezes que o cara chega, vai, boa, né? Universidades muito grandes, às vezes tem uma concorrência muito grande, então para você não perder um ano de um atleta importante, elas dão uma red shirt para um cara, porque, vamos lá, você é Alabama, tem running back é dar de rodo, aí draftou uns 5 estrelas lá, né? Draftou não, selecionou uns 5 estrelas. Aí ela não quer perder um ano daquele cara, sabe? Então ela vai lá e coloca uma red shirt no primeiro ano nele, e assim por diante. Às vezes é por lesão também, mas tem jogador que não já começa direto a jogar e pronto. Quantas red shirts cada universidade tem por ano, Davis? Eu Uma não sei só? te dizer, André, não É lembro de mais de dizer. uma? É mais. São múltiplos, então. É. Tá. Davis, falamos dos scouts, né? E é bom, né? Demos uma pincelada no vídeo anterior e você disse, né, que tem os scouts que ficam, né, dentro das unidades das franquias da NFL e tem os scouts que ficam a campo, né? Como que seria essas duas designações aí?
É, claro, vão variar denominações e tal de time para time, né? Mas basicamente você vai ter umas entre 15 e 25 pessoas no departamento de college scouting por time. E dentro deles, na base da pirâmide, é os caras que vão ao campo, que é o famoso área scout, né? No mínimo 8, entre 8 e 13 por aí devem ser os área scouts de cada time. E aí você vai ter Scout Regional, que é um cara que vai coordenar alguma coisa assim, isso aí vai variar muito de time para time. Mas o Uhum. Scout área é o Scout do dia a dia. É o cara que vai à universidade, vai conversar com treinadores, vai conversar com professores, vai ver os vídeos do jogador. Esse cara chega na universidade, existe um padrão já disso, tá? A universidade vai entregar para ele um lugar e os tapes cortados desse jogador para ele assistir, tá? Aí ele vai fazer o relatório dele, ele vai conversar com várias pessoas, às vezes até com o próprio atleta, vai assistir Uhum. treino, vai assistir jogo, e aí é um cara que ele roda os Estados Unidos, né? Ele não para, porque são muitas universidades, os times não olham só a primeira divisão, eles olham segunda divisão, eles olham terceira divisão, quando necessário. E aí é um cara que vive em hotel, cara, é um cara que roda muito e manda seus relatórios para o departamento de scout. E aí vai ter os caras que trabalham de maneira interna, vai ter que vão validando esses relatórios, aí vai aparecer dúvidas e aí por diante. Não, ó, o diretor de college scouting quer que você dê mais uma olhada no fulano tal, traz mais informação Uhum. desse cara. Então é o cara que faz o grosso do trabalho mesmo, é o famoso área scout. Scout área, como preferido. Scout área. Esses caras aí, eles têm acesso livre às universidades, assim, a universidade recebe o cara e dá as melhores estruturas aí para o cara desempenhar o seu trabalho. Então é um cara que tem, vamos dizer, passe livre no campus. Exatamente, até porque para a universidade, um jogador draftado é de grande valor, né? Cada jogador draftado é de grande valor, porque é propaganda para ela na hora do recrutamento, né? E por aí vai. Por exemplo, quem é o wide receiver que não quer jogar em Ohio State, não quer jogar em Alabama, né? Exato. Ou uma universidade menor, quando sai um jogador alto no draft, né? Uhum. Não lembro assim agora um exemplo, mas vamos pegar Northern Iowa. Teve o Spencer Brown saindo, acho que terceira rodada no último draft, e o Trevor Penning está cotadíssimo para a primeira rodada. O próprio Malik Então, Willis. Malik Willis, Liberty, né? Então tem tudo Né? isso. Alimenta o recrutamento, né? E como você vai, aí a roda vai girando, né? Davis, tem mais de um scout área numa mesma área? Pode acontecer isso, de ter múltiplos scouts analisando, por exemplo, aquela região sudeste ali da SC, por exemplo. Vai ter dois caras do Broncos lá, por exemplo, ou não? Não, nunca vi, não sei de nenhuma notícia assim. Pelo que eu sei, é um Uhum. scout área, né? E aí ele sobe a pirâmide, né? Ele joga para cima e aí alguém pode validar ou não o relatório dele. Validar no que eu digo é assim, pode discordar, né? E esse Uhum. relatório não seguir para frente, ou esse relatório pode seguir e aí vai para frente. Mas nunca vi mais de um scout área numa região, não. As regiões são bem delimitadas, até porque o fluxo de trabalho é muito grande, né? Então é Uhum. difícil você ter um cara que esteja em dois lugares e tal. E eu acho que até pela questão da acessibilidade das informações, de tudo isso, você cria alguns vínculos com as universidades, né? Então eu Uhum. acho que não tem, não. Nunca ouvi, pelo menos. Não vou dizer que não tem, porque a Aí, gente não sabe exatamente, né? Mas... você tocou numa palavra interessante que me traz a próxima pergunta, né? Existe rotação de scout, por exemplo, você está numa área esse ano que vem você vai para outra, ou é alguma coisa que realmente deixa o scout lá por anos, para ele criando um relacionamento com aquela universidade, treinadores, enfim? Eu acho que não tem uma regra para isso, né? Uhum. Mas a gente já viu que os caras não ficam tanto tempo assim numa área. 4 anos, até porque eles vão mudando Uhum. de função. Geralmente, o scout área ele é a base da pirâmide, né? Mas aí depende muito de gestão de time para time. Não tem Uhum. muita regra, não. Mas é difícil, assim, mudar todo ano tal. Isso eu acho bem, Uhum. bem provável.
Daí, vamos falar agora de montagem de board e atribuição de notas a jogadores, né? Como que é esse processo aí? O board, ele é... Normalmente a gente vê o pessoal falando que o board é um organismo muito vivo durante o ano e até as vésperas do draft, né? Como que é essa montagem de board e essa atribuição de notas aí aos jogadores, né? Vamos ouvir o seu lado scout aí, Davis. Cada time tem uma metodologia, tá? De questão de notas e tal. Eu sei que geralmente se trabalha com 1 a 7, tá? E aí conceitos, e os times também, alguns que trabalham com 1 a 10, mas a maioria é de 1 a 7. E aí essas notas elas vão subindo e os pesos de cada um vai variar conforme o critério de cada franquia. Mas a nota final, no relatório final, quem vai colocar é o General Manager, tá? Depois dele ter assistido e tal, dos jogadores que ele tiver interesse. E aí essa board ela vai ser construída de uma maneira diferente do que as pessoas pensam. Ela não é como uma board nossa, por exemplo, lá no On The Clock, tal. Ela não é vertical. Ela é uma board horizontal. Minha primeira prateleira é fulano, ciclano, beltrano e tal. Escolha as top 10. Esses caras aqui, se estiverem dentro do top 10, essa é a minha ordem e eu posso escolhê-los. Esses aqui são o meu top 20. Esses aqui são os meus de segunda rodada. Esses aqui são os meus de terceira, quarta, quinta e aí por diante vai. Aí você tenta classificar de a maneira mais enxuta possível, né? Uma board não tem tantos jogadores quanto as pessoas imaginam, não. É isso que eu ia perguntar. Quantos jogadores mais ou menos uma board tem, Davis? Cara, uma board boa aí vai ter seus 60, 70 jogadores estourando. É bem menos do que eu, pelo menos, imaginava. Eu achava que era 100 para mais, assim, Não, tranquilo. não. Até vou confirmar essa informação aqui, mas pelo que eu me lembro, 60, 70 jogadores estourando. How many É, players Bird Draft NFL? Aqui essas coisas é, mudam muito, né? muda. E a gente já viu, né? O pessoal já deve ter com certeza tido acesso a alguma foto aí, né? Aquela imagem, um É, vídeo, alguma coisa, mostrando realmente o board, né? Eles obviamente censuram, né? Dão aquela desfocada, mas é realmente algo horizontal onde a gente vai ter não, prateleiras, não, como o Davis bem disse, né? Não é não algo tem, corrido, não, né? não tem como ser diferente, né? É. É isso E aí, aí, cara. É o muito. que eu falei, é 60, É, 70 mesmo, assim, estourando, estourando, estourando numa classe que você gosta muito, muito. tá? Então, E é. claro, pode ter jogadores lá, o relatório vai estar lá e tal, né? Uhum, Mas já vi Bird com bem menos, tá? Já uhum. sei de história de Bird com bem menos. De E aí é 5. comum a gente ouvir, né, Davis, essa nichada aí que o pessoal dá, né? Meu top 10 segunda rodada tal. É comum a gente ver um time escolher um jogador e daí sair um repórter falando, a gente tinha ele muito mais alto no nosso board. Às vezes você tá na terceira rodada, você olha lá no segundo, nos seus caras de segunda rodada, tem um cara que sobrou, você, opa, vamos puxar o gatilho nesse talento, né? E pega É. ele. Tem jogador que é cortado da board muito rápido, cara. Sim. Por exemplo, tem general manager que não drafta quarterback com menos de 6,3. Tem Uhum. 6,2, mas é muito bom. Tá cortado. É minha regra. Eu não pego porque eu acho que a chance de dar errado é muito grande. Tem treinador de linha ofensiva que não gosta e aí general manager que não drafta offensive tackle com menos de 34 de braço. Tá cortado. Mediu 33,5. Tá cortado. Tamanho de mão Então, de QB também. tamanho de mão de QB, running back que correu acima de tanto, ou que fez tanto nos cones, ou que não pesa 210 libras. São algumas que a gente Uhum. já ouviu. São Uhum. inúmeras métricas, sabe? Então vai eliminando, vai limpando. Você vai limpando. Para sobrar 50 jogadores é um tapa, cara. Não é Tem tão jogador que o difícil time mesmo. simplesmente não tem interesse. É. Por que eu vou ter um 10 quarterbacks se eu acabei de renovar com o meu, sabe? Acabei de draftar um cara tipo Justin Herbert, vamos lá. Tá no seu Uhum. segundo ano. Por que os Chargers vão ter quarterbacks na board deles? Não faz sentido algum. Mas o scout desses caras é feito de É qualquer feito, maneira, é é feito, feito, né, Davis? é Eles feito. analisam, prospectam, o cara só simplesmente não coloca ele na board, né? Pode até estar lá no finalzinho da sua board, tal, um que eles gostaram. Vamos dizer que eles gostem do Malik Willis, que eles acham que é um jogador de terceira rodada, segunda rodada para eles e que poderia ser usado em pacotes de RPO. E ele vai ficar lá Uhum. porque se ele
cair... Então, vamos lá, que ele fosse uma quarta rodada para eles, e se Uhum. ele fosse cair lá na 7ª, eles pegariam, sabe? Mas Uhum. não vai passar. Ó, a maioria não vai passar de 50 jogadores. Seria o Steel do Steel daí, né? Um cara que você Ah, deixa o nome dele lá só para não esquecer que ele existe também, né? Fala, tá ali. exatamente. Davis, e falando aí mais propriamente aí dos dias do draft, né? Da tomada de decisão ali, aquela sala de reunião, que, né? A famosa War Room. Qual o peso do scout aí numa seleção de um jogador, né? Vai variar, imagino eu, de time para time, mas o scout pode chegar e falar, cara, ó, eu banco esse fulano aqui. Não tem Geralmente o peito cara ainda, né? não ficam nem na sala. Não fica na sala. Tem time que não deixa ficar dentro do War Room. Tá? Tem Tá aí time que uma dá coisa que eu não folga, sabia. manda para casa, tá? Dá folga, seu trabalho foi feito. Tem Uhum. time que não deixa... A maior parte dos scouts não vê a Bird, tá? Não vê a Bird pronta, Caramba. tá? A Bird, quem tem acesso? General Manager e dono, head Uhum. coach e mais, sei lá, o diretor de player personnel, college scout. Uhum. Não dá 8 pessoas, geralmente, que tem acesso a Caramba. Bird, tá? E aí a galera que vai trabalhar ali no dia, na hora, né? No telefone e tal, quem tá ali na parte operacional da coisa toda e tal, né? Os assistentes. Mas, assim, tem time que deixa os scouts no lado de fora da sala, tipo numa festa ali, comendo, bebendo, Uhum. porque também é um dia que os caras entregaram todo o trabalho deles. E tem Uhum. times que deixam dentro e muitas vezes o que acontece é chama o cara para tirar alguma dúvida, mas é assim, fulano de tal, querido, vem cá, tu que fez o scout do, sei lá, do Nick Chubb. Nick Chubb, como é que era, o que o professor dele falou tal aquele dia? Não, falou que ele não foi na aula porque é preguiçoso. Ah, então tá Uhum. bom, obrigado, só isso, sabe? Mas Caramba. na tomada de decisão, essa tomada de Não decisão tenho. compete única e exclusivamente General Manager e sua equipe mais próxima. Cara, Eu. o exemplo que eu vou dar é meio grosseiro, tá? Mas é assim, eu sou o auxiliar de escritório, tá? Uhum. Eu faço o relatório, entrego para o gerente, ele leva para o diretor, eu não vou participar da reunião para tomar Uhum. decisão. É mais ou menos isso que acontece com o área Sim. scout. Eu imaginava que o scout poderia estar ali, porque, pô, é a coroação do trabalho dele, vamos dizer assim, é o fechamento do trabalho dele, mas o fechamento acontece um dia antes do draft. Fala, cara, obrigado. Mas eu vou te falar uma coisa, André. Esses caras têm uma rotina tão estressante, tão É, cansativa, ficam tanto tempo longe de casa, que eu acho que eles não se incomodam muito de não estar lá. sim. Ou estarem e estar lá tomando a sua cerveja, comendo sua pizza, Uhum. conversando com gente que às vezes eles não veem há muito tempo e tal. Sim. Eu acho que essa questão aí é mais. É um momento que ele sabe, e eu acho que todo scout sabe Já que sabe, né? ele não tem tomada de decisão. Então, Uhum. tanto faz. E ele provavelmente já está com a cabeça na próxima classe também, né, Davis? O Ah, com trabalho já certeza. está acontecendo. Vai tirar suas fériasinhas aí em maio, né? Seu descanso, Uhum. e em junho já volta ao trabalho. Né? Já está focando no próximo trabalho ali e só observa. E deve ser legal você ver um cara que você fez o scout, mesmo que não tenha influência na escolha, mas pô, eu fiz o scout daquele cara e o GM pegou, né? Mas muitos scouts são muito elogiados por não terem jogadores escolhidos. Às Porque vezes é um esse é o sinal que ele. trabalho mais difícil, né? Exatamente, porque é um sinal que ele não é parcial, que ele não está É, tentando forçar nada, sabe? Não teve nenhum jogador, não, tá tudo certo, fez o seu trabalho. E aí, às vezes, esses é, caras não rendem mesmo na NFL, algum outro time pegou e os caras falam, ó, teu scout tava lá. mandou bem, né? Muito, muito interessante, muita informação nova que tenho certeza que nosso pessoal aí também, assim como eu, não sabia. Davis, que momento para falar de draft, né? Com o draft se aproximando e é um processo que eu passei depois dessa conversa que ia gostar um pouquinho a mais, né? Já gostava muito, já agora gosto um pouco mais. Você que também gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa sua inscrição, seu comentário. Davis, muito obrigado. E faça seu jabá também do On The Clock aí. Eu já adquiri na pré-venda aí o meu guia do On The Clock. Ah, isso aí, guia do On The Clock, 200 prospectos analisados. A gente tenta ter uma metodologia
mais próxima aos times, né? Ao que os times usam, obviamente, não tem como que a gente não tem todo o acesso à informação, o background fora do campo e tal, mas são análises de vídeo. Então, são 200 prospectos com nota, grade, esse tipo de coisa. E R$ 29,90 na pré-venda, o guia lançado dia 2/4. Então, aproveita para comprar. Está valendo muito a pena. Já é a quinta edição. É a quinta edição do guia. Maravilhoso. É Aí, quinta? 200... Peraí, que eu tô É perdido. sexta, né? Não, quinta, peraí. Quinta? Qual é a classe do Baker Mayfield? Baker já jogou quantos anos? 4. 4? Então é a quinta. A primeira classe é a classe do Baker Mayfield. 200 prospectos, um board muito maior que esses scouts preguiçosos da NFL, Davis e Felipe Vieira fazendo aí um belíssimo trabalho com a Os galera do GM que são preguiçosos. Os scouts entregam 500 não, muito mais para os caras ficam com preguiça de fazer uma board boa. Não, mentira. Imagina lá no dia, 2 minutos no relógio. Meu Deus, tem 23 jogadores aqui nessa... Não dá, né? Tá certo. É isso aí, galera. Guia do On The Clock aí, comprem, eu sou comprador fiel aí. ontheclock.com.br para comprar, rapidinho. Exatamente, eu vou colocar na descrição aqui também. Davis, muito obrigado por toda a sua participação aí nessa série. Valeu! Valeu, um abraço. Tchau!